Terça-feira, 28 de julho, seja bem-vindo ao TVU Jornal e vamos aos destaques de hoje. Eleições 2016. O clima já começou a se refletir nas sessões da Câmara de Votuporanga. Ontem, até vereadores do mesmo partido trocaram acusações. Uma ligação que pode custar uma vida. Alguns serviços aqui em Votuporanga registraram uma redução no número de trotes. E no futebol, a equipe de base da Ferroviária se prepara para as novas competições. É agora, no TVU Jornal. Olá, boa tarde. Uma onça parda sussuarana foi capturada na madrugada de hoje no hall de entrada dentro de uma residência no centro de Santa Fé do Sul. A dona da casa viu o animal por volta de 4 horas da manhã e ligou para o Corpo de Bombeiros. Segundo informações, a onça aparenta ter entre 3 e 4 anos de idade. É de grande porte e provavelmente pulou o muro da casa. Os bombeiros não sabem de onde a onça pode ter vindo, já que não há matas nas proximidades. De acordo com informações da Polícia Ambiental, a onça foi capturada, não tinha ferimentos e por isso não precisou passar por veterinários, mas aparenta ser muito arisca. Ela será solta em uma mata vizinha ainda hoje. E o clima eleitoral já começa a se refletir nas sessões da Câmara de Votuporanga. Ontem, até vereadores do mesmo partido trocaram acusações. Assuntos como falta de conservação da Estrada do 27 e a falta de médicos legistas também ganharam destaque. A 25ª sessão ordinária do Legislativo foi marcada por troca de acusações, principalmente entre os vereadores Oswaldo Carvalho e Matheus Rodeiro. Ambos são do mesmo partido e discordam sobre os rumos que a sigla tem tomado na cidade, já pensando nas eleições municipais de 2016. Por sua vez, Douglas Lisboa voltou a falar sobre a cobrança considerada indevida de IPTU por parte de loteadores no bairro Cidade Jardim. O tema também foi abordado por André Figueiredo. Eliezer Casale voltou a falar da necessidade de contratação de médico legista e auxiliar de necrópsia para o IML da cidade. O vereador de oposição Jurandir Benedito da Silva, o Jura, usou seu tempo na tribuna para informar o pleito de moradores do bairro Boa Vista 2 para a instalação de telefones fixos. Segundo ele, a empresa telefônica responsável ainda não efetuou o trabalho. Jura também criticou a votação do projeto 114 de 2015 sobre a permuta de terrenos públicos. Segundo ele, as áreas deveriam ser destinadas a projetos de habitação popular. Outros 3 vereadores votaram contra o projeto. Por fim, o vereador Vilmar da Farmácia pediu serviços de limpeza em uma rua próxima à cidade universitária. Na sessão também foi informado que ainda nessa semana vai ocorrer uma reunião entre os vereadores e donos de postos de combustíveis que vão falar sobre o preço dos produtos comercializados no município. A TV Unifev transmite a sessão na íntegra hoje, a partir das 7h30 da noite. Uma ligação que pode custar uma vida. Alguns serviços aqui em Votuporanga registraram uma redução no número de trotes. Mas acredite, tem gente que ainda insiste em fazer esta brincadeira de mau gosto. É por meio de uma ligação que o SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, é acionado. Só em Votuporanga são aproximadamente 80 ocorrências diárias para atender 16 municípios da região. Só que em meio a tantas ligações, um problema ainda atrapalha e muito trabalho: os famosos trotes. A grande dificuldade do trote é o deslocamento da ambulância desnecessariamente. A grande maioria dos trotes às vezes é criança. Nós conseguimos identificar e não tem necessidade de a gente deslocar. Mas quando o trote é feito pelo adulto, ele é consciente, ele é orientado, ele está sabendo o que ele está fazendo, dificulta. Porque na hora que ele passa pela triagem médica,
dificulta e a gente acaba deslocando. Aqui, uma das medidas adotadas para evitar que isso aconteça é a triagem. Quando eles recebem uma ligação, todos os dados de quem liga são registrados. Nome, endereço e telefone são alguns deles. Depois, um médico responsável faz o primeiro contato para identificar a gravidade da situação. E ainda assim, em muitos casos, não é possível reconhecer que a informação é falsa. Um dos casos que já teve foi uma vez em Álvares, um adulto ligou dizendo que tinha um afogado próximo às cachoeiras que tem ali em Álvares. Foi deslocado uma unidade avançada com o médico, foi deslocado os bombeiros, com a UR, o autotanque. Tá? E aí nós fomos descobrir só no meio do caminho, porque necessariamente nesse caso o paciente ligou novamente e começou a dar risada. Porque se ele não faz isso também, nós íamos deslocar até o final, ia ficar procurando várias cachoeiras, nós ia passar o dia lá. Tá? Isso dificulta. E o fato de deslocar uma avançada, só tem que botar na cabeça que só vai ficar 2 básicas em Votuporanga. Então qualquer outra emergência que ocorre, acidente na rodovia, paciente que esteja infartando, não vai ser deslocado a ambulância com o médico devido a isso. E com alto índice de casos como este, o médico diz que foram necessárias algumas ações com o objetivo de sensibilizar a comunidade e as crianças, principalmente nas férias, sobre a importância do trabalho e os riscos do trote. Essa campanha que foi feita no rádio ajudou em muita gente, mas basicamente educação. Educação continuada, educação passada nas escolas, no rádio e educação familiar também. Houve uma redução, mas ainda tem gente que insiste, né? Insiste, e o SAMU não recebe só ligação de Votuporanga. Assim, está todos 16 municípios em volta, que o SAMU regional, que também recebe trote de outras cidades. E por conta disso, o cenário aos poucos se transforma. Aqui mesmo no SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, houve uma redução de 85% do número de trotes, levando em conta os 6 primeiros meses deste ano, em comparação ao mesmo período do ano passado. Só que mesmo com essa redução, é preciso que a população se conscientize. Afinal, é uma ligação que pode salvar uma vida. No Corpo de Bombeiros, o problema também se repete e a solução foi usar a tecnologia na identificação dos responsáveis. Além da triagem, há 10 anos, eles conseguiram diminuir os trotes com a Bina, que registra o número de onde vem a ligação. Então, se ela fizer uma falsa comunicação de crime, né, um falso acidente, alguma coisa desse tipo, a gente consegue identificar essa pessoa e são tomadas as medidas cabíveis. Né, se ela ficar importunando também nosso atendente, também se enquadra em outro tipo de ocorrência policial. Então, nada praticamente hoje, com o advindo da tecnologia, passa ileso, né? O trote é considerado crime. Quem é pego, além de ter que pagar uma multa, pode até ir para a cadeia. Mas por que tanta gente ainda insiste nessa brincadeira de mau gosto? As pessoas só ligarem quando realmente for necessário, né? Quando realmente elas verificarem qual o tipo de ocorrência. É porque sempre que a gente despacha uma viatura para um trote, alguma outra pessoa pode estar deixando de ser atendida. O trote ou comunicação falsa é crime. O artigo 340 do Código Penal prevê uma pena que varia de 6 meses a 1 ano de prisão, além de pagamento de multa. E a greve do INSS completou 10 dias em algumas cidades da região noroeste paulista. As agências de Votuporanga, Rio Preto, Penápolis, Araçatuba, Pereira Barreto e Ilha Solteira estão entre as que aderiram à paralisação. Apenas perícias médicas agendadas são feitas. Já as agências do INSS de Guararapes e Birigui estão com todos os serviços parados. Por enquanto, não há previsão para o fim da greve. Os servidores federais decidiram em assembleia a paralisação, depois que as reivindicações não foram atendidas pelo governo federal e pelo Ministério da Previdência Social. Eles pedem um reajuste salarial de 27,5% imediato, mas foram oferecidos pelo governo apenas 21%, com aumento gradual durante os próximos 4 anos. Além do reajuste, os servidores pedem também melhorias nas condições de trabalho e no atendimento à população. E agora as principais notícias da região com a estudante de jornalismo, Gabriele Ferreira. Gabi.
Olá, Luciano, boa tarde. Em Araçatuba, 2 pessoas ficaram feridas no acidente. Segundo testemunhas, o carro em que estavam teria batido em outro carro e em seguida caído num valetão na Avenida João Arruda, Brasil. De acordo com o Corpo de Bombeiros, quando eles chegaram no local, os 2 ocupantes já tinham saído do veículo. Eles foram socorridos com ferimentos leves. Os ocupantes do outro carro não se feriram. O lutador Elton Faco de Birigui levou o ouro no Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu no final de semana. Para conquistar o pódio, ele teve que enfrentar 5 oponentes e venceu todos. O lutador tinha sido vice-campeão na edição de 2013 e campeão no Pan-Americano do mesmo ano. O Centro Municipal de Treinamento de Mão de Obra de Fernandópolis está com inscrições abertas até sexta-feira para 6 cursos, entre eles costureira eclética, eletricista, instalador e pintor de obras. Os interessados devem procurar o CMTMO, que fica na Avenida Manuel Marques Rosa, número 371, das 8 da manhã às 5 da tarde, com xerox do RG, CPF e comprovante de residência. Hoje tem teatro de rua em Rio Preto. O espetáculo Como a Gente Gosta, do grupo Maria Cutia, faz parte do Festival Internacional de Teatro, que é realizado até sexta-feira. A apresentação é às 8 da noite no Rio Preto Shopping e é aberta a toda a população. Esses são os destaques de hoje da região. Para você, uma ótima tarde. Pesquisadores da CAT, a Coordenadoria de Assistência Técnica Integral de Votuporanga, estão testando uma nova variedade de sorgo na região. A alta produtividade tem agradado os produtores. Dos mais de 1.500 hectares, por enquanto apenas 35 foram destinados pelo Seu Divaldo para a produção desse sorgo granífero. A semente foi produzida pela Coordenadoria de Assistência Técnica Integral e está sendo testada nessa propriedade de Palestina, interior de São Paulo. A produção, que tem agradado o produtor, deve gerar 6.500 quilos do cereal por hectare. Não tem condição de uma entre-safra você ficar com a terra descoberta e é necessário cobrir com alguma coisa. E o custo de uma lavoura de sorgo é menor e você consegue tirar uma produção talvez equitativa a milho, com um custo mais baixo num período mais crítico. Essa qualidade de sorgo foi estudada por uma década. Ela tem um ciclo de 120 dias e chega a 1,40 m, com florescimento aos 68 dias. Características que têm chamado a atenção dos produtores rurais da região de Votuporanga. Você tem excelente sanidade da planta, uniformidade da planta, o que é bem interessante, né? Então isso aí é o que o pessoal tem comentado bastante. É um material que poderia ser usado para o fechamento de safra. Você vai plantar o sorgo já no final do período chuvoso, final de março, tá? 15 de março em diante, já é um período de muito risco. Nós temos o índice pluviométrico é baixo. Então esse material, pelo custo da semente, ele entraria nessa faixa. A planta tolera as mudanças climáticas comuns na região e ajuda a gerar renda e lucros para a propriedade. Na região aqui a gente busca alternativas de cultivo que visam complementar o sistema de produção. A gente faz soja no verão e o sorgo ele encaixa muito bem na janela de plantio safrinha, porque ele é mais resistente à seca, que o grande problema nosso aqui é a questão da deficiência hídrica nesse período. É ocorrência periódicas de veranico e o sorgo ele consegue passar melhor isso aí durante o ciclo dele, né? O dia de campo foi para apresentar esses benefícios e lançar a nova qualidade de sorgo aos produtores. O objetivo é orientar e sugerir ações para que eles aproveitem a terra, encontrando alternativas paralelas com as culturas que já trabalham. Esse encontro técnico sobre a cultura da soja, milho e sorgo é um encontro de muita importância, que nós vamos trazer alternativas e informações importantes para que os produtores não tenham insucesso na sua produção. São detalhes importantes que eles vão ver aqui. E também nós vamos trazer o lançamento de uma variedade nova, o AL Precioso, que é uma variedade de sorgo, que é uma opção para entre-safra, para plantio após a colheita do milho. Outra alternativa que os produtores viram no dia de campo é da produção da soja na palhada de cana-de-açúcar. A região de Votuporanga tem quase 130 mil hectares de cana, o que representa uma oportunidade para que a terra seja aproveitada também para essa importante cultura entre meses como de setembro a março. Considerando que 25% desta área é renovada anualmente,
nós teríamos o potencial de praticamente 23, 27 mil hectares passíveis de serem plantados com soja durante o processo de reforma. Se você pegar metade dessa área, praticamente hoje nós triplicaríamos a área de soja na regional de Votuporanga, gerando, sem dúvida nenhuma, divisas para o município e, com certeza, geração de novos empregos. O sorgo faz parte da dieta básica de milhões de pessoas na China, Índia e África. Nos países industrializados e no Brasil, é usado principalmente na ração animal. E agora uma reportagem, no mínimo, inusitada. Um frango com 4 patas. Alguém já viu coisa parecida? Todo dia é assim. Lá se vai Dona Sueli mais uma vez alimentar as aves do sítio em Cardoso. O horário do encontro é sempre pontual, às 5 da tarde, quando o sol começa a baixar. São aproximadamente 100, entre galinhas e perus. Depois ela recolhe os ovos e a rotina é sempre a mesma. Mas dia desses, ela e o marido, seu Valdeir, foram pegos de surpresa e perceberam algo estranho quando alguns pintinhos nasceram. O rapaz trabalhava aqui comigo e que me deu notícia, né? Falou, nasceu um pintinho diferente aí. Foi diferente como? Ele falou, ele tem 4 pernas. Falei, vamos lá ver esse bichinho. Aí chegamos lá e ele tinha 4 pernas. A gente falou, vamos criar. 6 meses depois, esse é o resultado. Um frango com 4 pés. Dona Sueli, no começo, a senhora ficou espantada. Qual foi a reação da senhora ao ver esse animal, essa ave, um pouco diferente? Fiquei com muita dó dele. Aí eu achei que se a gente deixasse ele solto, ele ia se machucar, né? Ele tem dificuldade para andar, ele tinha dificuldade, os pezinhos dele pegavam, né? E aí ficamos com ele. E aí não teve jeito. O frango, ou melhor, 4 pernas, como já é conhecido, virou o xodó de Dona Sueli. E claro, a atração da família. E tudo ficou registrado desde que ele era bem pequeno. Virou o xodózinho aqui. O sítio aqui, ele é tranquilo, ó. Ele é bem meigo, ele é. Foi preciso tomar alguns cuidados com o frango. Ver uma cena como esta mesmo no quintal é bem difícil. Para não apanhar dos outros companheiros, a alternativa foi prendê-lo. Se solta ele, a gente tem medo das galinhas machucar ele. Tem ganso, então eles correm atrás e pode matar ele. Então a gente deixa ele preso. E será que existe explicação para 2 pés a mais? O zootecnista acredita que possa ter sido uma mutação genética, conhecida como polimelia, que nada mais é do que má formação. Normalmente essa doença está associada, né, com os gêmeos siameses. No caso, ele começa o desenvolvimento de um novo indivíduo, só que ele não conclui o desenvolvimento. Então ele aí fica somente os membros crescidos. Então são vários fatores que podem estar associados. Pode ser a parte de consanguinidade, pode ser algum fator nutricional, algum fator de alguma droga química, mas não tem uma explicação certinha do que é. Uma raridade que pode acontecer também com bovinos. No caso do frango, os pés até poderiam ser retirados, mas manter os 4 não atrapalha em nada. O único problema, segundo o especialista, pode ser na reprodução. Deu para observar no exame físico dele que ele tem a cloaca deslocada lateralmente. Ela não fica na posição correta que deveria. Então acredito que ele não teria condição. Ele poderia até tentar cobrir com a galinha, mas ele não conseguiria fazer a cópula exatamente depositando o espermatozoide no local correto. Mas aqui a família já decidiu. É assim que o galinho vai ficar. Para quem gosta de pé de frango, esse é um prato feito. Mas não para Dona Sueli, nem de brincadeira. De maneira nenhuma. A gente não tem coragem de matar ele, não. Ele tem que ficar aí. Vai morrer de velho no quintal.
E no próximo bloco, as inscrições para os interessados em frequentar a Academia da Unifev no segundo semestre já estão abertas. E tem futebol amador nos comentários de Josiano Garofolo. Não sai daí, a gente volta já. Clima seco e ainda não há previsão de chuva. Vamos ver os detalhes na nossa previsão. A capital paulista amanheceu fria nesta terça-feira e com um forte nevoeiro. Devido à presença de uma forte massa de ar seco, não há previsão para chuva. As nuvens aumentam no decorrer da tarde e a temperatura não passa dos 25 graus. Para quem vai para São José do Rio Preto, a previsão para esta tarde é de sol com algumas nuvens. A mínima prevista é de 17 e a máxima de 29 graus. Não há previsão de chuva. O tempo segue firme em Votuporanga e região. A previsão para esta terça-feira é de sol com algumas nuvens e não tem previsão de chuva. A mínima prevista é de 16 e a máxima pode chegar aos 31 graus. Eu volto com você, Luciano. Obrigado, Gabi. Vamos agora às vagas de emprego disponíveis na região. Em Votuporanga, há vagas de emprego para auxiliar de faturamento, vendedor e marceneiro. O posto de atendimento ao trabalhador fica na Rua Piauí, 3234. Em São José do Rio Preto, as vagas são para ajudante de motorista, eletricista de instalações e mecânico de refrigeração. Os interessados podem ir até o PAT, que fica na Rua Boa Vista, 666. Já em Jales, há vagas para cozinheiro, faxineiro e cuidador de idosos. O posto de atendimento ao trabalhador fica na Rua 6, o número é 2163. E agora chegou a hora do esporte. Josiano Garofolo já está aqui. Josiano, boa tarde. Hoje vamos falar da Ferroviária, do futebol amador. Olá, Luciano. Boa tarde para você. Boa tarde também para todo mundo que acompanha o TV Jornal Primeira Edição. Ferroviária Esporte Clube, Luciano, é o time do professor Vaca, futebol de base, que tem conquistado grandes resultados aí para o Votuporanga. Nesse mês mesmo foi campeão da Copa AMI, que é um campeonato regional com vários times. A equipe de Votuporanga marcou mais de 80 gols. Grande time, e eu estive lá hoje pela manhã, acompanhei o treinamento porque tem duas próximas competições aí, a continuação, a segunda fase dessa Copa AMI e também o estadual das categorias de base, que os campeonatos vão começar no próximo mês e o time está treinando duro para fazer bonito mais uma vez. Complexo Esportivo Faes Abimorade, mais conhecido como Campo da Ferroviária. Esse local no bairro Estação é a casa do Ferroviária Esporte Clube, equipe de futebol de base que tem obtido bons resultados para Votuporanga. No início do mês, o time foi campeão em Rio Preto da Copa AMI, Associação Meninos do Esporte, na categoria Sub-12, com um ataque arrasador que marcou 80 gols. Fruto do trabalho do professor Vaca, que mantém o time com o apoio da Secretaria de Esportes. O objetivo agora é deixar o time pronto para a segunda fase da competição e também para o campeonato estadual, todos com início no mês de agosto. E a gente está preparando 3 equipes muito fortes para ver se nós chega. E agora lá para o dia 15, mais ou menos de agosto, também começa o campeonato estadual, que nós vamos disputar, né? Do elenco campeão sub-12, o lateral direito Leozinho, o volante Madureira e o zagueiro e capitão João Leonardo sabem que é preciso manter o foco para erguer mais um caneco. A expectativa é muito grande, a preparação também, a gente treina forte de segunda a quinta, toda semana, e sempre quer ganhar, né? Sempre quer mais, por isso que a gente treina tão forte assim a semana inteira. A vontade é muita de ganhar esses campeonatos, né? O time já ganhou a AMI ali, que é muito mais título. Depois da Copa AMI tivemos uma conquista, agora voltamos aos treinos e acho que a gente está treinando para levar a segundo BMS, acho que vai ser nosso também, vamos trabalhar para isso. O goleiro Matheus, do time Sub-14, também se prepara bem para as próximas competições. Por aqui não tem moleza não. A expectativa é muito grande, né? Porque a gente sempre entra no foco de ser campeão. Então a gente está trabalhando aqui para isso. Segundo o treinador, a conquista da Copa AMI,
que é um campeonato regional, motivou o elenco e também ajuda a dar maior visibilidade ao futebol de base. Tem bastante garoto da região também que quer vir jogar aqui, né? Que despertou o interesse neles de vir para cá para disputar o campeonato com a gente lá. E a equipe nossa, que já era muito forte, né? O Sub-12, a gente tem mais 4, 5 jogadores aí de qualidade que vai disputar o campeonato por aqui. A base tem gerado tanto interesse que pode trazer para Votuporanga um campeonato internacional da categoria. É o que pretende esse criador de competições, que está na cidade acompanhando de perto os projetos existentes. Porque o projeto é sério, é um trabalho sério. E aqui tem vários talentos. Eu conheço vários jogadores que saíram daqui para o Brasil. E Votuporanga, amanhã, vai ter um time de base. Então isso é importante, a gente começar a fazer um trabalho aqui para amanhã, 2016, Votuporanga ter uma base forte com os jogadores daqui do Ferroviário, que é a cidade, que você tem que se envolver com a cidade. E o Luiz tem um trabalho muito bem feito e me trouxe para a gente fazer esse campeonato regional. Nós temos um compromisso hoje com a prefeitura para acertar e fazer um campeonato legal com aqui 12 cidades regional aqui, para ver se a gente consegue descobrir alguns valores para 2016 jogar no time de Votuporanga. O Ferroviário Esporte Clube existe há anos em Votuporanga e sempre revelou atletas. A disciplina com o professor Vaca é rigorosa, tanto para a formação de jogadores quanto para a formação de cidadãos. E a gente procura durante todo o tempo tá qualificando o menino, né, dando fundamento, ensinando a bater na bola, ensinando a cabecear, ensinando a dar um bom passe, que são os fundamentos que formam um grande atleta. E aqui a gente não abre mão dessas coisas, não abre mão de escola, não abre mão da educação dentro de casa, da educação aqui dentro. Aqui para jogar na Ferroviária tem algumas regras que ela tem que ser cumprida. Para jogo não pode ir de boné, não pode ir de brinco, não pode ir de chinelo. Então a gente procura, dentro da medida do possível, cuidar da imagem do atleta que joga na Ferroviária. É isso aí, a Ferroviária estreia no campeonato na segunda fase da Copa AME, agora já no próximo dia 1º, Luciano, enfrenta o time do Guaíra, lá na Vila Toninho, em Rio Preto. O campeonato estadual ainda não tem a data exata do jogo de estreia, mas está previsto ali para a segunda quinzena do mês de agosto. Isso aí, Josiana. Agora o assunto, o CAV, a Votuporanguense, já estão especulando aí sobre qual time vai inaugurar o estádio aqui. Estão querendo trazer um dos grandes. Eu tenho medo disso, Josiana, para falar a verdade. É isso mesmo, a entrevista que o prefeito faz semanalmente, o programa que ele distribui para as emissoras de rádio, ele falou sobre o novo estádio. O prefeito tem se empenhado bastante para a conclusão dessa obra, para que dê tempo que o Clube Atlético Votuporanguense dispute a Série A2 na nova arena, está se empenhando muito. Aliás, o prefeito, Luciano, que é um grande torcedor, um grande incentivador da Votuporanguense, e tanto é que a gente vê, né, ao longo desses últimos anos aí, a participação dele indireta ou diretamente mesmo para ajudar o CAV. O que acontece? O prefeito vai à Federação Paulista nessa semana e vai lá tentar beliscar ali, trazer algum time grande, ou Palmeiras, ou São Paulo, ou Corinthians, ou Santos, para a estreia da inauguração da arena, né? A arena que deve levar o nome também do Plínio Marim. Olha só que legal. Que time, Luciano, que você preferia aí que o CAV enfrentasse nessa estreia? Time do Vartão, que perdeu de 13 ontem. Porque acho que tem que começar com uma vitória. Eu achei que você ia falar o Corinthians, Luciano. Porque se pegar o Corinthians é mais chance também do CAV vencer. Né? Só tem categoria de base. Bom, mas é legal ter um time grande aqui para estrear. Nossa, com certeza. Aliás, chamaria a atenção da mídia também, seria um negócio bem bacana. E o prefeito ainda falou que a previsão, início ali de final de janeiro, mais ou menos ali a previsão de estreia desse estádio ali no mês de janeiro, seria também a época que os times da primeira divisão estão se preparando para o Campeonato Paulista, né? O Paulistão da primeira divisão seria também uma preparação para esses clubes aí, para algum desses clubes grandes, e também uma grande festa para entrar para a história de Votuporanga. Né? Tomara que dê certo aí, né? Porque, o prefeito é palmeirense, talvez, quem sabe não veio o Palmeiras aí. Eu lembro da inauguração do estádio do Corinthians. O Corinthians estreou o estádio com derrota, mas depois não perdeu mais lá. Se acontecer isso com o CAV, tá valendo. Eu acho que essa casa da Votuporanga tem criado muita expectativa. O prefeito também comentou sobre esse... acaba virando um ponto de encontro de torcedores, a obra da nova arena. O pessoal vai lá, tira uma foto, já senta na arquibancada, assim, sabe? Já
já batiza o estádio, cada torcedor apaixonado que faz a sua reverência ao novo local, né, o novo ponto de encontro do futebol profissional de Votuporanga. Bacana, a gente vai acompanhar isso. Isso aí, Josiano. Agora mudando de assunto, as inscrições aí para os interessados em frequentar a academia da Unifev para o segundo semestre já estão abertas, né? Exatamente, a academia pode ser utilizada pelos alunos, funcionários e pela comunidade em geral. As atividades serão retomadas a partir do dia 3 de agosto. Os interessados devem procurar a central de relacionamento aqui do Campo Centro da Unifev e as inscrições para os menores de 16 anos serão realizadas apenas com a presença de um responsável. Há vagas para musculação, ritmos latinos, jump, step, treinamento funcional. A academia funciona de segunda a sexta, das 6 da manhã às 10 horas e também das 2 da tarde às 19 horas, 7 da noite. O valor de investimento bem baratinho, R$ 25,00 por modalidade, Luciano. Isso aí, Josiano, muito obrigado. Até amanhã. Até amanhã. E o TV O Jornal de hoje fica por aqui. Para você, uma ótima tarde. Até amanhã.